Olá! Dando continuidade à sequência de apresentações sobre manejo em suinocultura, nós vamos ver hoje a aula número 10. Né? Já são 10 aulas. Veja desde a primeira, acompanhe desde a primeira aula, para vocês terem uma ideia. É um verdadeiro curso de aprendizado do manejo de suinocultura. De graça, gratuitamente, ninguém paga nada, eu não peço nada em troca. A única coisa que eu peço, deixe seu like. Deixe seu like, é só isso que eu peço. Eu às vezes fico pensando, tem 15 grupos de WhatsApp, nem 1/10 do pessoal dos grupos do WhatsApp vê os nossos vídeos e talvez nem 1/3 disso que deixa um like. É lamentável, mas é verdade. Mas vamos à aula de hoje. O manejo em suinocultura número 10. Dando continuidade. Está aqui. O ganho de peso do leitão, entre leitão, por exemplo, que tomou colostro, né? Com colostro e sem colostro. Vamos pegar aqui o peso do leitão. Eles nasceram praticamente com o mesmo peso, 1,240 kg. São leitões leves. Nasceu com 1,249 kg e o outro sem o colostro ele nasceu com 1,242 kg. Mas o peso é o mesmo. 24 horas depois, tomando o colostro, aquele leitão que tomou o colostro, ele já estava com 1.345 gramas. Nasceu agora, 24 horas depois, já tinha ganho peso. Aumentou 7% o ganho de peso dele. Quer dizer, ele nasceu tomando colostro, continuou ganhando peso. Leitão sem colostro lá, tá lá. Nasceu com 1,242 kg, 24 horas. 1,142 kg. Perdeu peso. Vai para o caminho do buraco. Né? Vai para o caminho de um leitão a menos a ser desmamado. Então, a importância do colostro, né? Nas primeiras horas, primeira hora do nascimento, segunda hora, terceira hora, mas aí, as primeiras 24 horas são fundamentais. Tá? E como eu disse já, em outros vídeos, pasta energética na boca desse leitão. Acabou de nascer, pasta energética na primeira hora, nas primeiras 12 horas, nas primeiras 24 horas, pasta energética na boca desse leitão. Então tá aí o assunto sobre a importância do colostro. Nós vemos de vez em quando, todos vocês já viram, um leitão que a gente chama de crescimento retardado intrauterino. Nasce uns chaveirinho, geralmente ele nasce cabeludo, por incrível que pareça, é um leitão que nasce arrepiado, cabeludo e com esse focinho assim, focinho parece que mais curto e assim, e nasce desse tamanhozinho, geralmente é 300, 400 gramas e tal, muito raramente leitão pesado, geralmente é leitão leve. Esse leitão, ele ficou numa posição dentro do útero da porca, onde provavelmente o cordão umbilical dele, onde ele recebe o alimento, o cordão estava dobrado, enrolado. Eu já vi com nó, a hora que saiu tinha um nó. Não estava muito apertado, mas tinha um nó, mas estava obstruindo a passagem do alimento. Aí aquele problema de nascer leitão leve, né? Nasce uma leitegada de 10 leitão de 1,4 kg e nasce um de 300 gramas, 400 gramas. Provavelmente ele não recebeu a alimentação necessária nesse período. Tá? Primeira coisa, nasceu, botar para mamar, ajeitar o leitão na mamada, ajeitar o leitão no peito, estimular o leitão para mamar, fazer massagem no peito das porcas, ver se tem leite, para que esse leitão tenha acesso ao melhor alimento para o leitão, é leite. É o alimento mais nobre para ele e naquela idade dele, até 20 dias, leite é o alimento fundamental. Tá? Se bem que a gente pode começar a oferecer ração já a partir do 6º, 7º dia de idade do leitão. Eu vou mostrar para vocês aqui um detalhe.
porcentagem dos nutrientes do leite e do colostro, comparando. Eu não vou nem comparar todos eles, mas vamos ver só no que está grifado ali, ó. Proteína. A proteína do leite, 4% e entre de 4% a 9%. Proteína do colostro lá, está de 9,9% até 22,6%. A proteína está lá grifada. 22% de proteína é o colostro lá na primeira hora. Primeira hora do parto, primeiras 2 horas, primeiras 3 horas, o colostro está lá, ó, com 22% de proteína. Por isso a importância desse leitão tomar colostro, a maior quantidade possível de colostro. 24 horas depois, esse colostro já está aí com 9,9% de colostro. 30 horas depois, já é leite com 9% de colostro. 48 horas depois, já é leite com 4% de proteína. Então vocês veem, começa lá com 22% de proteína, 24 horas já está com 9,9%, 30 horas já está só com 9,7% de proteína, e quando for 40 horas de nascido, já está lá só com 4%, já é só leite mesmo. E daí para frente é só leite. Não tem mais colostro. As imunoglobulinas que vai proteger o leitão, vai defender o leitão contra as infecções. Tá? Então a importância do colostro nas primeiras horas após nascimento. Eu vejo muitas vezes, a porca está parindo, o cara está pegando leitão, pondo lá num tambor, pondo num balde, num tambor, num caixote, prendendo dentro do cripe. Errado. Nasceu, foi para mamar. Nasceu outro, foi para mamar. Nasceu 3, foi para mamar. O leitão mamando está estimulando essa porca a ter contração e produzir leite. E o leitão está mamando o melhor colostro ali, ó. Colostro mais rico que tem. Então, isso é muito importante. Tá? Importância do colostro e do volume do colostro para a viabilidade do leitão. Vamos imaginar o que está ali, ó. Um consumo de 20 gramas de colostro por leitão, 20 gramas por leitão, nas 18 mamadas que ele dá, 18, 20, 25 mamadas que esse leitão chega a dar nas primeiras 24 horas. Mas vamos dizer que ele deu 20 mamadas, 20 ml, 20 gramas por mamada, 400 gramas de colostro nas primeiras 24 horas. Um leitão, 400 gramas. Se for 10 leitão, 4 litros. Se for 15 leitão, quantos precisa de colostro? Então a porca tem que comer, tem que beber muita água, tem que estar num ambiente confortável, temperatura ideal para a porca, 20 graus, 22 graus, um ambiente confortável, beber muita água e uma boa ração. Tá? Então a importância da quantidade de colostro que está lá. Ó. Colostro é um alimento mais rico que tem, mais nobre, alta digestibilidade, rico em vitaminas, minerais e aminoácidos, fornece anticorpos, imunidade para esse leitão, lá, desde as primeiras horas, principalmente os problemas entéricos, né? As diarreias que a gente vê lá no 2º, 3º, 4º dia, leitão não tomou colostro, ou não tomou lá, ó, as 400 gramas de colostro. Ah, mas é impossível. Tudo bem, eu tenho que estimular a comer 300 gramas pelo menos de colostro. 240 gramas no mínimo por leitão nas primeiras 24 horas. Isso é o mínimo. Mesmo que for 20 leitão na porca. Se não tomar 240 gramas de colostro, está fadado a ser um defunto. Tá? Então, rico em energia, de altíssima digestibilidade, conforme está aí nesse quadro. Nas primeiras horas, estimular o consumo de colostro, orientar os leitões nas mamadas. Se for muito leitão, a porca tem 12 peitos e tem 16 leitão. Põe 8 leitão mamando, marca com giz nele lá, com pincel, 8 leitão mamando, 8 preso no cripe. Cada 30 minutos troca. 8 mamando, 8 no cripe. Cada 30 minutos. Tem 16 leitão, só tem 10 peitos ou 12 peitos. Cada 30 minutos eu troco. Aí eu escuto
Ah, mas dá trabalho. Então tá bom, então não troca. Não troca não, deixa lá. Nasceu 12, né? Ou nasceu 16, tem 10 peitos, vai sobrar uns 5 ou 6 vivos. Não faz mal, deixa, não é meu. Né? Fosse meu, eu ia cuidar, ia fazer a mamada dividida, ia dar pasta energética, ok? Mamada dividida é essa de prende e solta, né? 30 minutos mamando, 30 minutos preso. Ah, dá trabalho. Tá bom, então deixa. Dá trabalho, deixa pra lá. Usar um polivitamínico, né? E o polivitamínico que eu uso é a pasta energética. Temperatura ideal no CRIP. Nós vamos ver já qual a temperatura ideal no CRIP. Corte do dente, 24 horas após o nascimento. Ferro injetável, segundo, terceiro dia para frente, não antes. Tem gente, eu vou dar ferro hoje. Não, dá ferro no terceiro dia, segundo dia, terceiro dia. De preferência, um ferro de 200 miligramas ou um ferro de 20% de concentração para usar só 1 ml. Dá menos abscesso, dá menos diarreia, usando um ferro mais concentrado. Ah, eu não tenho ferro de 20% aqui na minha região. Tudo bem, usa o ferro de 10%, uma boa massagem antes de aplicar. Aplicou os 2 ml, uma boa massagem depois, tá? Com a agulha mais fina possível, para esse ferro diluir bem. Tá? Se for um ferro a 10%, 2 ml. Se for um ferro de 20%, que é 200 miligramas, 1 ml, ok? A partir de quinto, sexto dia, oferecer uma ração pré-inicial de boa digestibilidade. Estimular o consumo de uma ração, estimular o consumo de água. Eu vejo às vezes o cara, Leitão não bebe água. Bebe. Põe um coxinho lá, embaixo do bebedouro do leitão, lá na traseira da baia da maternidade, põe um coxinho embaixo do bebedouro do leitão. E deixa eles com água limpa, fresca. Você vai ver leitão no primeiro dia ir lá beber água de vez em quando. Não são todos, mas você vê alguns já começam a beber água. E se ele começar a comer ração, aí que ele precisa de água mesmo, tá? Senão não vai comer ração. Uso de soro glicosado intraperitoneal. Eu não estou usando mais. Deixei de usar por questão de praticidade, tá? Estou usando a pasta energética. Evitar umidade na baia de maternidade, correntes de ar, evitar umidade e friagem do leitão na primeira semana, principalmente, não lavar a baia, né? Então, quanto menos umidade, melhor, e a baia seca, enxuta e a temperatura ideal dentro da baia. Soro para o leitão. Leitão está com diarreia. Aí o pessoal me liga, o leitão está com diarreia, pode aplicar o quê? Você imagina o leitão de 1 quilo, 1,5 kg, o cara já quer aplicar antibiótico. Soro, tá lá. Açúcar, 250 gramas, 25 gramas de sal de cozinha, 2 gramas, é uma pontinha de um garfo lá de bicarbonato, 20 ml de vinagre e 1 litro de água. Faz um soro para leitão. O ideal é fazer sempre fresco, pode deixar até na geladeira de um dia para o outro, mas o ideal é sempre fresco para hidratar os leitões. Dá esse soro desse jeito, pareceu diarreia, dá o soro. Eu faço o soro, inclusive, da seguinte forma: pega lá uns 200, 300 gramas de folha de goiaba, põe num litro de água, esse 1 litro de água que está ali, ó, põe num litro de água, deixa ferver. A hora que ferveu, tira as folhas de goiaba que está lá dentro desse 1 litro de água, virou um chá de folha de goiaba. Aí esse chá está pronto, espero ele esfriar, aí adiciono esses ingredientes que está ali. E fiz um soro com o chá da folha de goiaba. E começo a oferecer para os leitões. Hoje, amanhã, estimular eles tomarem leite. Estimular com a pasta energética. E soro para o leitão. Quando for daí 4, 5, 6 vezes que eu dei esse soro de colher, dentro da mamadeira, ou num coxinho, vejo que eles estão pegando, aí eu pego esse mesmo soro, tá? Pego lá 200 ml desse soro, ponho lá 100 gramas, 150 gramas de polvilho e engrosso esse soro com polvilho.
e vou alternando. Uma hora eu dou soro, aquele soro feito com o chá da folha de goiaba, eu dou esse soro. E a outra hora eu dou o soro com chá de folha de goiaba com o polvilho lá dentro, um mingau de polvilho com chá desse jeito aí, um chá do soro, né? E faço um polvilho e dou para os leitões. Isso ele para com a diarreia imediatamente, sem precisar ficar dando antibiótico. Agora, claro, baia limpa, baia seca, for baia suja, úmida, cagada, mijada, imunda, não tem jeito, vai dar diarreia, pode dar soro até pela orelha dele que não vai resolver. Então a baia tem que estar limpa e seca e eles têm que tomar colostro e a porca tem que ter bastante leite, ok? Então vamos lá. Temperatura ideal do cripe no primeiro dia, no dia que o leitão nasce. A temperatura ideal dentro do cripe, tá ali, ó, seria 32 graus. Põe um termômetro lá dentro do cripe e mede a temperatura, vê quanto é que está a temperatura do cripe. O ideal, 32 graus no dia do parto. Uma semana depois pode estar 28 graus. 14 dias depois pode estar 26 graus. Você vê que vai baixando. 32 para 28, para 26. No dia das desmamas, se eu desmamo com 21, desmamo com 28, temperatura 24 graus. Lá na maternidade, lá dentro do cripe. Tá? Quando eu levar esse leitão para a creche, o ideal é que tenha a temperatura lá na creche também, ó, 30 graus. Na primeira semana de creche eu volto a colocar uma lâmpada, um aquecedor lá na creche, para ajudar a diminuir aquelas refugagens que dá na creche lá na primeira semana pós-desmame, ok? Consumo de ração da porca, pode ser ração lactação, ou se for antes do parto, pode ser uma ração pré-parto, ou se eu não usar ração pré-parto, nem ração lactação antes do parto, pode ser uma boa ração gestação, sempre molhada, sempre ração com água. Veja aqui as fórmulas da ração reprodução, né? Pode ser uma ração gestação, pré-lactação, ou uma ração lactação, tal. Sempre molhada, um mingau. Para cada quilo de ração seca, 2 a 3 litros de água, faz um mingau. E molha na hora de tratar. Tá lá, no período pré-parto, antes do parto, tá lá. Período pré-parto, a fêmea está comendo 3 quilos de ração. Aí quando chega lá no segundo dia, terceiro dia antes do parto, eu diminuo um pouquinho a ração dela. Tá? No segundo dia antes do parto, diminuo mais um pouco. No dia previsto do parto, diminuo. Se ela não pariu, eu continuo lá com 1 quilo de ração para ela. Ou posso dar, por exemplo, 700 gramas de ração para ela. A gente manda diminuir para evitar, por exemplo, 3 quilos de ração de uma vez. Se eu não quiser diminuir a ração, o que eu faço? 700 gramas de ração, mais uns 2 litros de água a cada 6 horas. E vou assim, do 4 dias antes do parto até o dia de parir. Aí no dia de parir é pouquinha ração, meio copo de açúcar, estimular o consumo de água, tal. Beleza. Aí pariu. No dia seguinte, olha lá, 2 quilos de ração. No outro dia, 2,5 kg, 3 kg, 4 kg, vou subindo. Tá lá, do 6º, 7º dia, vai estar comendo 5, 6, 7, 8 quilos de ração por dia, depende do número de leitão que ela tem. Então, diminui a ração um pouco antes do parto. No dia do parto, estimula um pouco de ração e açúcar, sempre com água. Depois do parto, vou subindo novamente a ração após o parto. Ok? E esta é a ideia que nós temos para evitar os problemas de porca com o intestino muito cheio, né, no período do parto. Se a porca começa, às vezes, você diminui a ração, ela começa a encabritar as fezes, começa a ficar com fezes encabritadas, fezes ressecadas, cagando de bolotinha, coloca sal de Glauber, coloca sulfato de magnésio na ração, cada trato 1 colher de sopa de sulfato de magnésio misturado na ração dela, 30 gramas, 40 gramas de sulfato de magnésio misturado na ração dessa porca ali, uma semana
antes do parto, durante o dia do parto e uma semana pós-parto. Cada trato, 30 gramas, 40 gramas de sulfato de magnésio para essa porca, ok? Os horários de trato que nós fazemos, claro, tem funcionário à noite, eu trato à noite, então eu trato lá, 7 horas da manhã, 2 kg de ração mais 6 litros de água. Às 11 horas, 1 kg de ração mais 3 litros de água. Às 18 horas, 2 kg de ração mais 6 litros de água. Às 23 horas, tá fresquinho, eu dou 1 kg de ração mais 3 litros de água. Se ela continuar em pé, eu dou mais 1 kg de ração para ela com mais 3 litros de água, ok? Nesse trato das 23 horas. E são 4 tratos diários. Nós temos granja hoje já fazendo até 5 tratos, tá? Na fase de lactação após a primeira semana. Na primeira semana, 2 tratos, beleza. Mas da segunda semana para frente, 3, 4, 5 tratos, ok? Estimular a comer, estimular a beber água. Senão, não produz leite. Se não bebe água, só se der leite em pó. Esta foi a aula de hoje.